Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre um importante conceito de medida de energia, usada principalmente em física nuclear, física das partículas. Essa unidade de energia é o elétron-volts. No sistema internacional é Joule, mas vamos entender por que tem essa unidade elétron-volts. Vamos a uns conceitos preliminares de química atomística, para entendermos, para chegar o conceito de elétron-volts. Alguns conceitos preliminares são importantes. Unidade de massa atômica, o MA, usado em química, eles foram definidos lá no começo da década de 60, é a unidade correspondente a 1/12 da massa do carbono 12, massa do átomo do carbono 12, que tem 6 prótons, 6 nêutrons. 1/12 vai dar uma partícula que corresponde a um próton ou um nêutron, aproximadamente. Por quê? Experimentalmente, o nêutron é um pouco mais pesado que o próton. Você pode imaginar o nêutron como se fosse uma junção entre próton e elétron. Elétron é carga negativa, próton positiva, juntando fica neutro e fica um pouquinho mais pesado. Mais ou menos, é apenas uma ideia pictórica só, né? É só para ter essa noção, que o nêutron é um pouquinho mais pesado que o próton. Então não vai dar exatamente um próton, uma unidade de massa atômica, vai dar um pouquinho mais. Outro conceito importante é a constante de Avogadro. Avogadro foi um cientista italiano lá no começo do século XIX, lá no século XIX, ele descobriu que volumes iguais de gases na mesma pressão, na mesma temperatura, têm o mesmo número de moléculas. Posteriormente, foi verificado que os números de moléculas por mol, independente do estado físico, pode ser gasoso, sólido ou líquido. Então esse conceito foi estendido, começou com os gases e passou para sólido e líquido. É mais ou menos esse número aqui, 6,022 vezes 10 a 23 por mol. Mol é a unidade da massa atômica expressa em grama, né? Um mol de água, né? Hidrogênio, 2 vezes 1, hidrogênio, a massa atômica do hidrogênio é 1, 2 vezes 1, do oxigênio é 16, 16 mais 2 é 18. 18 gramas de água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 12 gramas de carbono, 12, tem 6 vezes 10 a 23, aproximadamente, moléculas, átomos, né? Que no caso do carbono, átomo. Então você consegue calcular o peso de um átomo de carbono, né? Porque aqui são átomos, um átomo de carbono, e depois você divide por 12. Deu uma unidade atômica, em quilograma, deu 1,66 aproximadamente, vezes 10 a menos 27 quilograma. O próton, que é 1/12 da massa do carbono, é 1,0072. Repare aqui que não deu 1. É uma média ponderada, não dá 1 exatamente. São 12 partículas, só que o nêutron é um pouquinho mais pesado que o próton. A massa aqui é próton, unidade de massa atômica, 1,007. A massa do próton, 1,672 vezes 10 a menos 27 grama. Aí tem o elétron, né? O elétron, ele é cerca de 1836 vezes mais leve que o próton. Então vai dar isso aqui em unidade de massa atômica, 5,49 aproximadamente vezes 10 a menos 4U. A massa do elétron, 9,11 aproximadamente vezes 10 a menos 31 kg. 10 a menos 27, 10 a menos 31. Você vê a ordem de grandeza aí. 10 a quarto. Mas é 1836 vezes mais leve. O nêutron, olha lá, 1,0087. Ele é um pouquinho mais pesado que o próton lá. Próton, 1,007. A massa do nêutron, aproximadamente 1,675 vezes 10 a menos 27 kg. A massa do nêutron é um pouquinho mais pesado que o próton, né? Próton deu 1,672, pouca coisa. 1,672, 1,675.
O nêutron é um pouquinho mais gordinho, como se ele fosse uma junção, só uma ideia pictórica, né? De próton mais elétron. Então, em física nuclear, física das partículas, é comum, quando desaparece massa, aparece energia, usando a relação do Einstein, energia é igual a massa vezes c ao quadrado. É comum também que a energia desaparece, raio gama muito energético, aparece um pósitron e um elétron. O pósitron tem carga positiva, o elétron carga negativa. Desapareceu a energia, transformou em massa. Desaparece a massa, transforma em energia. Então a equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado, ela é fundamental em física das partículas, física nuclear. As reações nucleares utilizam muito E igual a mc ao quadrado. Só que a unidade de energia na física é o Joule, e é muito grande, né? Comparado com as energias envolvidas em próton, elétron e núcleos. Vamos calcular, por exemplo, a energia correspondente à massa do elétron. Usar a equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado. A massa do elétron vezes a velocidade da luz ao quadrado, a energia, como se o elétron desaparecesse, transformasse em raios gama, por exemplo, em energia. Isso acontece em física nuclear. Massa do elétron, 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. A velocidade da luz, 300 milhões, quase 300 milhões, 299, 792, 458. É um número exato, foi definido. Esse é o número exato. Ao quadrado, m quadrado sobre s quadrado, que é a velocidade da luz ao quadrado. Essa unidade aqui, quilo vezes m ao quadrado, s ao quadrado, é massa vezes velocidade ao quadrado. É Joule. Por quê? Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado. Então tá aqui, Então massa vezes velocidade ao quadrado é Joule. Calculando aqui, eu arredondei aqui para 3, 3 vezes 10 à oitava ao quadrado, dá 9 vezes 10 a 16. Aqui arredondei para 9,11, um pouquinho maior. Aí fiz essas contas, 8,19 vezes 10 a menos 14 Joule. Conclusão, é um número muito pequeno, né? 10 a menos 14 Joule. Aí os físicos resolveram criar o elétron-volt. O que é o elétron-volt? O elétron-volt é a energia adquirida por um próton submetido a um DDP de 1 volt. A carga do próton, que é a mesma carga do elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Só que o elétron é negativo, o próton é positivo. Então, esse conceito de energia é um próton submetido a um DDP de 1 volt, no vácuo, né? Sem influência do ar, né? A eletrodinâmica diz que o trabalho, a energia cinética dessa carga que é submetida, é a carga vezes DDP, Q vezes DDP. Então é Q vezes U, né? Q é Coulomb, volt. Coulomb vezes volt é energia, Joule. Então aqui, 1 vezes a carga do próton, 1 vezes 6 vezes 10 a menos 19, Coulomb vezes volt vai dar Joule. Aí definiram isso, é a unidade com 1 eletronvolt. É uma unidade bem pequena, nossa. É a carga do próton. Então, 8,199 vezes 10 a menos 14 Joule corresponde a 5, né? Faz a regrinha de 3, 1 eletronvolt corresponde a isso de Joule. Isso aqui de Joule corresponde a X, né? Então você divide 8 por isso aqui, divide isso aqui por isso aqui. Vai dar 5,125 vezes 10 a quinta. Diminui aqui, aumenta aqui. Então fica 0,525, né? 512 vezes 10 a sexta, que é MeV. Aí você pergunta, mas você está usando aqui, aqui é 0,5125, aqui é 0,511 aproximadamente. Lembre-se que a gente arredondou a velocidade da luz e arredondou lá a massa do elétron. Então deu um pouquinho maior aqui. Mas colocando os números lá, fazendo os cálculos direitinho, vai chegar a 0,511 MeV. É a energia correspondente à massa do elétron. A massa do elétron repousa aquela massa. Se ele desaparece e transforma em energia, é um raio gama de 0,511 MeV, fótons. Os múltiplos dessa unidade são 1 keV, 1000, 1 MeV, 10 a sexta, 1 GeV, 10 a nona, e 1 TeV, 10 a 12.
Em física de partícula, lá no LHC, aceleradores de partícula, é comum em GeV, TeV, né? A partícula tem tantos GeV, tantos TeV, é comum essa unidade. Eles não usam Joule, usam essa unidade. Quer dizer, o elétron corresponde à energia do elétron, da massa do elétron em repouso, 0,511 MeV. O próton, 938,27, é maior, né? Lembre-se, a massa do próton é 1.836 vezes mais pesada que o elétron, tem mais energia. Repare aqui o nêutron, 939,57, pouquinha coisa mais que o próton. O nêutron é como se fosse uma junção entre próton e elétron, uma junção. Na física de partículas, usa-se essas unidades. Por quê? Você quer calcular a energia de ligação entre os núcleos, reações nucleares, etc., facilita os cálculos. Lá tem muitas transformações de energia em massa, de massa em energia. Então já está aqui direto. Conclusão. Usando essa nova unidade de energia, facilita os cálculos em física de partículas e física nuclear. E os valores tornam-se muito mais simples do que fôssemos usar Joule, que é a unidade de energia no LSI, que é uma unidade de energia muito grande para a física de partículas, para o mundo das partículas. Esse é o objetivo dos físicos. É simplificar e não complicar. Tá bom? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.